A gente tá gravando mais um vídeo com a Mãe Loli Kids. Manu, que história que a gente vai trabalhar? Papai não falou? Hoje a gente vai falar sobre Atos 9, né? Esse é um capítulo muito legal do livro de Atos, né? Lembrando que agora nós estamos trabalhando com duas playlists, a playlist do livro de Atos, né? E a playlist do livro de Mateus, né? Já terminamos Gênesis e Êxodo, que dá uma boa base para o Novo Testamento. Agora, Atos e o Evangelho de Mateus. Então, Atos nós já falamos até o capítulo 8, né? Hoje vamos continuar capítulo 9, a conversão de Paulo, na conversão de Saulo, né? Que se virou Paulo. Então vamos lá, vou começar aqui lendo a passagem bíblica e depois a gente vai dar uns ensinamentos, porque é muito valioso esse capítulo e nos dá muitos ensinamentos. Você vai ver a graça de Deus aqui, né? Então, o que estava acontecendo no vídeo passado? Nos vídeos passados, ocorreu a morte do diácono Estevão, aí desencadeou a perseguição da igreja, né? Até então estava indo tudo bem. Diácono, da diaconia, né? Os auxiliares ali dos apóstolos. Então, com a morte ali de Estevão, começou a perseguição da igreja, né? Até então eles estavam pregando ali de boa, né? Presta atenção. Eles estavam pregando ali de boa em Jerusalém e tudo mais, e de repente começa a perseguir, né? Começaram a ficar com inveja do apóstolo Estevão, do diácono Estevão, né? E ele foi apedrejado ali, né? E o apóstolo Paulo, não, na verdade ele nem era apóstolo ainda. Saulo consentiu na morte de Estevão, né? Ele estava ali incentivando a matar os cristãos, né? E começou a perseguição, e ele pediu cartas do sumo sacerdote para perseguir quem fosse seguidor de Cristo, né? E com essas cartas ele foi para Damasco, né? Papai, Então é aí que começa o capítulo 9, fala. Deus mudou o nome de Saulo para apóstolo Paulo? Mudou, vai mudar agora, eu vou ler. Então, é nesse contexto que começa o capítulo 9, ó. Começa assim: enquanto isso, Saulo não parava de ameaçar de morte os seguidores do Senhor Jesus. Ele foi falar com o grande sacerdote e pediu cartas de apresentação para as sinagogas da cidade de Damasco. Ele era mau? Sim, com esses documentos, Saulo poderia prender e levar para Jerusalém os seguidores do caminho do Senhor, né? Eles não chamavam cristãos na época, né? Então eles chamavam de o caminho, né? Que moravam ali, tanto os homens quanto as mulheres, né? Lá em Damasco. Mas na estrada de Damasco, quando Saulo já estava perto, né, da cidade, de repente uma luz que vinha do céu brilhou em volta dele. Ele caiu no chão e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por quê? Por que você me persegue? E ele falou: quem é o Senhor? A voz respondeu: eu sou Jesus, aquele que você persegue. Mas levante-se, entre na cidade, e ali dirão a você o que deve fazer. Então, Mas ele estava cego. ele ficou cego, né? Os homens que estavam viajando com Saulo ficaram parados, sem poder dizer nada. Eles ouviram a voz, mas não viram ninguém. Saulo se levantou do chão e abriu os olhos, mas não podia ver nada. Então eles o pegaram pela mão e o levaram para Damasco. Ele ficou 3 dias sem poder ver. Durante esses dias não comeu nem bebeu nada. Então ele fez o jejum de Esther ali, né? Em Damasco morava um seguidor de Jesus chamado Ananias. Ele teve uma visão e nela apareceu o Senhor chamando: Ananias. E ele respondeu: aqui estou, Senhor.
E o Senhor lhe disse: apronte-se e vá até a casa de Judas, na rua direita, e procure um homem chamado Saulo, da cidade de Tarso. Ele está orando e teve uma visão. Nela apareceu um homem chamado Ananias, que entrou e pôs as mãos sobre ele, a fim de que ele pudesse ver de novo. Ananias respondeu: Senhor, muita gente tem me falado a respeito desse homem e de todas as maldades que ele fez em Jerusalém com os que creem no Senhor. E agora ele veio aqui a Damasco com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que te adoram. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, pois eu escolhi esse homem para trabalhar para mim, a fim de que ele anuncie o meu nome aos não-judeus, aos reis e ao povo de Israel. Eu mesmo vou mostrar a Saulo tudo o que ele terá de sofrer por minha causa. Então Ananias foi, entrou na casa de Judas, pôs as mãos sobre Saulo e disse: Saulo, meu irmão, o Senhor que me mandou aqui é o mesmo Jesus que você viu na estrada de Damasco. Ele me mandou para que você veja de novo e fique cheio do Espírito Santo. No mesmo instante, umas coisas parecidas com escamas caíram dos olhos de Saulo. Então antes ele estava assim, com as escamas nos olhos, ele não conseguia ver Jesus. Então muita gente por aí está com as escamas nos olhos. Então precisa ter um encontro verdadeiro com Jesus para cair as escamas e perceber que Jesus é o caminho. Fala. Ele se batizou. Ele se batizou no Espírito Santo, né? No mesmo instante, umas coisas parecidas como escamas, caíram dos olhos dele, e ele pôde ver de novo, e ele se levantou e foi batizado. Depois ele comeu alguma coisa e ficou forte como antes, Aí ele começou a pregar lá em Damasco, E as pessoas ficaram impactadas ali, com a pregação dele, com a transformação, Mas muitos dias depois, os judeus de Damasco se reuniram e resolveram matá-lo. Mas Paulo ficou sabendo do plano deles e acabou fugindo, E ele voltou para Jerusalém. E tentou juntar-se aos seguidores de Jesus. Mas só que muita gente tinha medo dele, porque conhecia o histórico dele. Ele era fariseu, perseguidor dos cristãos, Aí teve um homem que foi muito usado por Deus para introduzir Paulo no meio cristão ali em Jerusalém, para Paulo ser aceito pelos cristãos. Barnabé. Lembra de Barnabé? Eu lembro. Então Barnabé foi aquele que acolheu Paulo e entrosou ele ali com a comunidade cristã. Certo? Então, Como que ele fez isso? Como que ele fez isso? Não, ele falou, Deus transformou esse cara, pode acreditar, ele não vai matar ninguém, porque as pessoas estavam com medo dele, E Paulo tá aqui, deixa eu fugir, entendeu? E Barnabé, calma, Jesus transformou ele, Então Barnabé foi muito importante aí, Agora vamos falar de Pedro, Pedro nas cidades de Lida e Jope. Pedro viajava por toda parte. Um dia foi visitar o povo de Deus que morava na cidade de Lida. Encontrou ali um homem chamado Enéas, que era paralítico e fazia 8 anos que não saía da cama. E Pedro lhe disse: Enéas, Jesus Cristo já curou você. Levante-se e arrume a sua cama. Na mesma hora, Enéas se levantou. Então todos os moradores da cidade de Lida e da região de Saron viram isso e se converteram ao Senhor. Na cidade de Jope havia uma seguidora de Jesus chamada Tabita. Este é o nome grego. Este nome em grego é Dorcas. Ela usava todo o seu tempo fazendo bem e ajudando os pobres, a Dorcas, Naqueles dias, Dorcas ficou doente e morreu. Lavaram o corpo dela e depois o puseram num quarto do andar de cima. Eu tenho uma pergunta. Fala.
Onde essa história fica na Bíblia? Atos 9. Então, Hoje... eu já assisti essa história na Qual desenho? Turma da Rua G5. Turma da Rua G5, né? Então, bom desenho também. Então, ó, Dorcas morreu, né? E o corpo dela foi levado lá pro andar de cima da casa, né? E Jope ficava perto de Lida. Quando os seguidores de Jesus em Jope souberam que Pedro estava em Lida, enviaram homens para levar-lhe o seguinte recado: por favor, venha depressa até Jope. Então Pedro se aprontou e foi com eles. Quando chegou lá, eles o levaram para o quarto de cima. Todas as viúvas ficaram em volta dele, chorando e mostrando os vestidos e as outras roupas de Dorcas, que Dorcas havia feito quando ainda vivia. Então Pedro mandou que todos saíssem do quarto e em seguida se ajoelhou e orou. Depois virou-se para o corpo de Dorcas e disse: Tabita, né, que era Dorcas, né? Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, quando viu Pedro, sentou-se. Pedro pegou-a pela mão e ajudou-a a ficar de pé. Em seguida chamou toda a gente da igreja, inclusive as viúvas, e a entregou a eles viva. As notícias a respeito disso se espalharam por toda a cidade de Jope e muitos creram no Senhor. Esse é o começo da igreja, há muitos milagres, né? Para tudo que é lado, onde eles chegavam tinha milagre. E Pedro ficou lá muitos dias na casa de um curtidor de couro chamado Simão, né? No próximo vídeo nós vamos falar de Cornélio. Mas antes, as lições, né, que eu prometi sobre o capítulo 9, né, na conversão de Paulo. A primeira lição que a gente tira de tudo isso é a transformação pessoal, né? A conversão de Paulo, né, de Saulo, que mais tarde se tornou Paulo, destaca o poder transformador do encontro com Jesus. Segunda lição, né? A primeira, né? Isso lembra que ninguém está além da redenção, né? Que Deus pode mudar radicalmente o coração e a vida de qualquer pessoa, não é verdade? Sim. Então, você que está aí do outro lado e não se converteu a Jesus ainda, eu sou um caso perdido. Não existe caso perdido, né? Deus pode mudar a sua mente, pode mudar a sua vida. Segunda lição, chamado e propósito, né? O chamado de Saulo pelo próprio Jesus mostra que tem um propósito específico para cada um de nós, né? Qual que era o propósito de Paulo? De ser apóstolo dos gentios, né? Ou seja, quem são os gentios? Os não judeus. Você é judia? Não sei. Não é judia. Você nasceu em Israel? Não, né? Você é descendente de Jacó? Não, né? Então... Então é de Abraão. Hã? De Abraão. De Abraão? Mas, Pela fé você é filha de Abraão. Mas Paulo foi escolhido para ser apóstolo dos não-judeus. Ou seja, graças a ele a palavra de Deus chegou até nós. Senão a gente nunca ia conhecer Jesus. Entendeu? Uhum. Graças a ele. Então esse era o propósito dele. Terceira lição. Papel da comunidade, né? O papel da igreja, da comunidade, né? A história de Ananias mostra a importância da comunidade em apoiar e ajudar os novos crentes, né? Esse é o papel da igreja, acolher. É por meio dos outros crentes que Saulo foi restaurado e discipulado, né? Ele não chegou ali, eu sou Saulo, eu já vou começar pregando e não quero nem saber. Não, ele foi ensinado. Foi ensinado por Ananias, foi ensinado por outros ali, né? Por Barnabé, não é verdade? Outra coisa, quarto, o poder da obediência, né? Ananias é um exemplo de alguém que obedeceu a Deus, mesmo quando parecia arriscado, né? A obediência a Deus
muitas vezes nos leva a lugares inesperados e nos permite ser usados por Ele de maneiras incríveis. A quinta lição é a graça de Deus, né? A transformação de Saulo ilustra a graça de Deus em ação. Ele não merecia a misericórdia de Deus, não é verdade? Mas recebeu do mesmo jeito. Isso nos lembra que a salvação é um presente gratuito de Deus. Não há nada que você faça para você merecer a salvação. É um dom gratuito de Deus, né? É um dom gratuito. Mas você pode fazer coisas para perder a salvação. Para ganhar é de graça, mas para perder você faz coisas para perder, entendeu? A sexta lição, a perseverança na pregação, né? Paulo, após sua conversão, começou a pregar corajosamente, apesar das ameaças e oposições. Isso nos ensina a perseverar na proclamação do Evangelho, mesmo diante de dificuldades. Por exemplo, muitas vezes nós vamos estar em lugares onde as pessoas não gostam da Bíblia, não gostam de Jesus, mas mesmo assim a gente tem que pregar. Por quê? Na China? Na China, no nosso trabalho, em vários lugares. E na escola? Na escola. Na igreja. Né? Na igreja não, na igreja todo mundo gosta. Na igreja. 7, né? Então a gente tem que pregar Na igreja é fácil. para todas as pessoas. Esse não é porque a gente gosta, é porque Deus mandou, né? Porque Deus mandou. Essa é a nossa religião, não é verdade? Né? Essa é a nossa fé. 7, o impacto do testemunho, né? Mais importante do que a pregação é você dar um bom testemunho. Então, é você agir conforme o que você está falando. Não adianta nada eu falar assim, você tem que seguir a Bíblia, obedecer a Deus. O que adianta eu falar isso e eu não obedecer? Então, antes de eu pregar a obediência, eu tenho que obedecer o testemunho, entendeu? E o testemunho de Paulo foi impactante, né? A transformação dele teve um impacto profundo nas comunidades cristãs ao seu redor, né? E nos lembra que as nossas próprias histórias de fé podem ser poderosos instrumentos na mudança de vida dos outros, né? Como assim? O impacto, o nosso testemunho, muitas vezes tem mais impacto do que aquilo que a gente fala, né? Por exemplo, lá na sua sala, né? Não adianta nada você falar, galerinha, colegas de sala, vamos todos estudar, vamos obedecer a professora, vamos respeitar, né? E aí, né? Você depois de falar isso, vamos obedecer e tudo. Aí terminou de falar isso, galera, vamos bagunçar. Entendeu? Você acha que as pessoas vão obedecer desse jeito? Sendo que você mesmo está bagunçando? Né? Então você tem que fazer a sua parte. Né? Não é porque todo mundo está fazendo errado que você vai fazer errado também. E por último, unidade na diversidade. O que é isso? A aceitação de Paulo pela comunidade cristã, apesar de seu passado perseguidor, destaca a ideia de que o Evangelho é para todas as pessoas, independente da sua origem ou da sua história, né? Não importa o que você fez no passado, o que importa é você aceitar Jesus e deixar ser transformado por Ele daqui para frente, né? As misericórdias dele se renovam a cada manhã, não é, Lolinha? Então, essas são as 8 lições do capítulo 9, né? O vídeo ficou um pouquinho maior, mas é um vídeo muito especial, ok? Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.